Então, boa noite, povo de Deus, raça escolhida, nação do Senhor, povo lindo. Hoje eu tive uma experiência bacana lá no Grau Técnico de Paulo Afonso, um colégio, né, de escolas técnicas, de cursos profissionalizantes, né? E foi uma experiência incrível. Eu estava fazendo algumas postagens de uns cheirinhos que eu comprei, o suspiro de mãe, com aquele bolo de noiva que realmente, minha gente, um pedacinho só de vez em quando é bom, né? Para mim que não posso comer muito doce. E hoje, 7 de abril, nessa segunda-feira, a antífona vai dizer que Jesus é a luz do mundo que vem para iluminar as trevas do nosso coração e nos dá a conhecer ao Pai, né? O Pai. Nesta segunda-feira, Jesus é a nossa luz. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés e agressores me oprimem todo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai convidando o Espírito Santo. Nessa primeira leitura, que a gente não vai ler toda, porque ela é enorme, né, de Susana, leitura da profecia de Daniel. Acredito que você já tenha lido essa passagem tão linda, onde um homem chamado profeta Daniel vai, podemos dizer assim, salvar Susana das agressividades, dos demônios que habitavam em dois idosos que disseram que estavam lá e que a possuíram. Mas não era verdade, então era preciso que o homem de Deus, o profeta, surgisse para que dissesse a grande verdade. Então, é a leitura da profecia de Daniel, né, o capítulo 13, versículos de 1 a 9, de 15 a 17, 19 a 30 a 33. Naqueles dias, na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano tinha sido nomeado juízes 2 anciões do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar do seu marido. Os 2 anciãos viam-na todos os dias entrar e passear e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviar os olhos para não olharem para o céu e se esqueceram do seu justo julgamento. Assim, enquanto os 2 estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia Susana entrou no pomar como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém exceto os 2 velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ele disse aos empregados: por favor, ide buscar-me óleo e perfume. Trancai as portas do pomar para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído, os 2 velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que o moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, esperar-me-á a morte. Se eu não fizer, também não escaparei das vossas mãos.
Mas é melhor para mim não fazendo cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz, mas também os dois velhos gritavam contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os dois anciãos vieram também com intenção criminosa de construir sua condenação à morte. Por isso assim falaram ao povo, dizendo: manda chamar Susana, filha de Elcia, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os dois anciãos deram esse depoimento. Enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com duas empregadas, depois fechou as portas do pomar, mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido, e com ela se deitou. Nós que estávamos no canto do pomar vimos esta infâmia, corremos para eles e os surpreendemos. E a palavra vai seguindo, né? Mas aqui o que eu quero dizer é quando o profeta Daniel aparece para inocentar Susana. Pergunta em que árvore eles estavam. O primeiro idoso disse, numa aroeira. E ele pergunta ao outro ancião, numa azinheira. Todos dois mentirosos. E assim, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio, diz Daniel aos dois idosos. Mandando sair, ordenou que trouxesse o outro, raça de Canaã, de Judá, e beleza. A beleza fascinou-te, a paixão perverteu teu coração. Era assim que precedias com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá, disse Daniel, não se submeteu a esta iniquidade. Agora, pois, diz-me debaixo de que árvore os surpreendestes juntos? Ele respondeu, debaixo de uma azinheira. E Daniel disse que ele era um mentiroso. Né? E assim, Susana foi salva. Né? E aqueles idosos foram mortos, né? Por aquilo que eles haviam tramado. Naquele dia era salva uma inocente. Quando a gente viu ontem a passagem da mulher adúltera, naquele tempo uma mulher que adulterava, ela era morta a pedradas, fazia parte da lei. Mas a gente viu que ontem Jesus disse, quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. E um por um, a começar pelos mais velhos, foram indo embora, ó, e Jesus ali escrevendo no chão. A mulher olhou, Jesus olhou, não viu mais ninguém, nenhum deles, daqueles homens, e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela disse, foram todos embora. E Jesus disse, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. E aqui a gente vê também uma mulher que foi vítima de uma calúnia de dois idosos, dois homens terríveis que queriam possuir Susana. E Susana, uma grande mulher, uma mulher de Deus, ficou na espera. O Salmo vai dizer, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. É o Salmo que Susana deve ter em memória ali na sua mente, diante daquelas afrontas, diante daquelas perseguições. Foi preciso que Deus mandasse o profeta Daniel. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,
Nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e caminhos verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor foi restaurando as forças de Susana. Ela que já via ali que a sentença ia ser medo do apedrejamento. Mas o anjo do Senhor, na pessoa do profeta Daniel, veio e colocou aqueles velhos sem vergonha, gente. A palavra mesmo é sem vergonha, né? Numa idade onde podiam muito bem estar ali diante do Senhor, pedindo perdão, quiseram colocar Susana à prova. Mas o Senhor Deus, diante deste vale que nós estamos passando ou vamos passar, sempre vai estar conosco, como diz o salmista. E o evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 8, versículo de 3 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O seu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro. Porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é a luz. Uma vez eu estava escutando uma pessoa falando, né, sobre Jesus. E quando fala que Jesus é a luz, tudo ilumina, né? Quando a gente vê essa luminosidade onde estou aqui, é uma luz artificial, mas o Senhor é uma luz que inebria os nossos olhos. Quando Moisés estava ali no alto monte, ele quase cega ao ver a luminosidade do Senhor, o Senhor que resplandece. Quantas vezes eu vou à missa e os sacerdotes expressam através da palavra e do poder do Espírito Santo, da palavra proclamada, essa luminosidade, não é? Essa luminosidade, essa luz que Deus faz eles irradiar, movidos pelo Espírito Santo. Então ainda não chegou a hora, mas nós sabemos que vai chegar a hora onde Jesus vai livremente se entregar. Ele não vai forçado, ele vai fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nosso paraíso. A vontade de Deus. Cristo obediente ao Pai. Cristo unido ao Pai. Cristo nossa força. Ainda que eu ande pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Você pode repetir isso muitas vezes durante o dia de hoje. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai me guiar. Vai ter momentos, como teve no momento do Senhor Deus, em Jesus, que ele teve que ir para o Calvário. Ali, suou sangue, ali sentiu saudades de seu Pai. Mas o Senhor, e ele disse: Senhor,
que se faça a tua vontade e não a minha. A vontade de Deus, meu irmão, é o nosso paraíso. Quando a gente pensa naqueles que partiram, meu pai, minha mãe, minha tia, alguns primos meus, quase uma família inteira da família de tia Toinha, eu fico a pensar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, tu estás comigo, Senhor. Eu quero falar isso para você, você que está aí em memória do seu filho, né? Deixa eu abrir ali a porta, gente. Quem é? Ô, beleza? Deixa eu pegar ali o namorado. E aí, se você quiser experimentar um café, pode pagar, viu? Sim, meu filho, não tem problema não. Vai pagando devagarinho ali com o vinho. Na valsa, né? Na valsa. Você tá tranquilo? Comeu alguma coisa? Gente, e a gente vai finalizando, que vou receber agora uma visita. O Senhor é a nossa luz e a minha salvação, a quem temerei. Boa noite, Deus abençoe. Ainda que